Voltei aqui com mais um vídeo. Inicio com a preparação da pele. Estou aplicando água micelada a colos por todo o rosto. Logo em seguida já venho com tônico. Para hidratar a pele, estou utilizando o creme Nivea Soft. Aplico ele uma generosa camada com o pincel Duo Fiber e vou espalhando ali por todo o rosto até a completa absorção. Para potencializar a hidratação, estou aplicando o Rose Gold Elixir da O2O na região da olheira e na região do bigodinho chinês. Também vou espalhando com o pincelzinho Duo Fiber. Dando sequência ao processo de hidratação facial, eu estou aplicando o Fix da Dalla Makeup. Eu aplico bastante quantidade e vou espalhando com o pincelzinho Duo Fiber. Ele ajuda a potencializar a hidratação. O primer que eu vou usar hoje é o da Contém 1 grama. Eu aplico ali na região central do rosto para estar matificando a pele e também minimizando os poros. E vou espalhando com um pincelzinho do Fiber pequenininho. A base que eu vou estar utilizando hoje é a 150 da Revlon com a Soft 04 da Contém 1 grama. Vou colocar também 2 gotinhas de diluidor da Ana Paula Marçal e também 2 gotinhas do Magic Fix da Ruby Rose. Tenho gostado bastante de fazer essas misturinhas. Com um pincelzinho língua de gato, vou aplicando a base por todo o rosto. E logo em sequência eu já venho esfumando esse produto com a esponjinha, dando acabamento, tirando todo o excesso de produto, assentando melhor esse produto na pele, deixando a pele mais lisinha e uniforme. Logo em seguida eu faço outra camada e aplico no restante do rosto que ficou faltando ali aplicar. Para os pontos de iluminação eu vou utilizar a camuflagem da Maquiê na cor Snow, que é o tom bem próximo da pele dela. Estou aplicando ele diluído, com 2 gotinhas do diluidor da Ana Paula Marçal. E com a ajudinha de um pincel língua de gato pequeno, vou espalhando esse produto por todo o rosto, na região central, fazendo aquela iluminação clássica mesmo que a gente está acostumado a utilizar. Passo uma camadinha ali média de produto e logo em sequência eu já venho espalhando todo esse produto com a esponjinha, dando acabamento, assentando melhor esse produto na pele, tirando também o excesso de produto. Para contornar o rosto, eu vou utilizar o corretivo da Natura, esse é na cor médio 5. É aquela primeira versão ainda, eu não comprei essa cor na versão nova. Eu estou acabando com ele mesmo primeiro para depois fazer reposição. Eu vou fazendo aquele contorno ali mais na região da orelha em direção à boca e no nariz. O restante do rosto eu vou fazer apenas o contorno em pó. Eu gosto de aplicar nessa região porque é onde a base costuma sair mais e tal. E também para ficar mais evidente ali o contorno lateral do rosto, mais marcadinho um pouco. E logo em seguida já vem esfumando com a esponjinha. Com a pele molhada, sem selar, com o pó, estou aplicando o iluminador Shine Glow da Forever Life. Eu vou depositando com leve estoquinho na pele, intensificando bastante a cor, porque depois quando eu vim com pó, vai meio que esfumar, né? Vai ficar mais suave esse iluminador. E por que eu estou depositando com a pele molhada, sem selar? Porque devido à pele estar molhada, ela vai fazer com que fixe mais esse produto na pele, não havendo necessidade de retoque. Com a pele ainda molhada, sem selar com pó, estou aplicando o blush. Esse ele é um pêssego com leves brilhinho da paleta Diva da Eudora. Eu gosto bastante desse blush. É o produto que eu mais uso na paleta, que a paleta mesmo está meio encostadinha. E vou aplicando ali na região das maçãs mesmo. Para selar o contorno, eu estou utilizando a paletinha da Ruby Rose.
Eu uso um tom meio intermediário, ele é um tom mais frio dessa paleta de 9 cores. E vou aplicando ali na região que eu fiz o contorno em creme, né, com corretivo. E vou aplicando um pouquinho na lateral do rosto também. Só agora que eu vou selar o restante da pele, eu tiro todos os vínculos ali abaixo do olho e já venho aplicando o pó. Esse é um pó solto da marca iMagic do AliExpress, ele tem leves brilhinhos e vou depositando bastante produto por todo o rosto ali, nessa região que ficou sem selar, com blush, contorno, iluminador. E vou aplicando bastante produto porque eu preciso dessa pele bem selada, dando uma maior atenção ali no cantinho do nariz e na região ali do buço, né? E na região da testa. Dando sequência à selagem da pele, estou aplicando o pó da Ruby Rose. Esse é a cor mais clara, né? Estou aplicando com pincel de pó, vou depositando esse pó por cima do pó solto que eu apliquei anteriormente. E depois disso, eu venho dando polimento na pele, eu venho esfumando todo esse pó, tirando o excesso. Para finalizar a pele, eu estou aplicando o Fix Makeup da Dalla. Vou aplicar ali, aplico bastante produto, molhando bastante essa pele para tirar todo o aspecto de pó. Para corrigir a sobrancelha, estou utilizando o gel da Odorata com o pincel da Macrylan. Esse gelzinho é na cor marrom, na verdade ele é um delineador, mas eu uso ele para fazer a sobrancelha. Vou delimitando ali o desenho natural dela, sem mistério. Vou preenchendo ali toda a sobrancelha. Inicialmente vai ficar meio marcado, mas logo depois eu vou dar uma suavizada. Para dar acabamento na sobrancelha, eu estou aplicando a máscara de sobrancelha da Luisance. Essa é na cor 1. Ela vai dar uma definição maior nos fios e também vai deixar a sobrancelha mais natural, mais suave, tipo, mais esfumada. Para fazer o recorte da sobrancelha e também servir como fixador de sombra, estou aplicando o corretivo da Natura Aquarela, esse é na cor médio 2, da primeira versão. Aplico e já venho fazendo o recorte com o pincelzinho língua de gato. Logo em seguida, eu já venho esfumando todo esse produto, tirando todo o excesso com a esponjinha. E faço a mesma coisa ali no outro olho. Para iluminar o ponto alto da sobrancelha, eu estou utilizando o pigmento 107 Dourado Pérola da Florence Life. Com um pincelzinho pequenininho, eu já vou aplicando ali apenas no ponto alto. E já vou dando uma leve esfumadinha. Com o pincel 136 da iMakeup, eu com a paleta da Ludorama, estou aplicando essa sombra que é um tom nude, um tonzinho mais cor de pele. Essa é a nossa primeira sombra, vai ser a nossa sombra de transição. Vou aplicando ela e depositando, intensificando a cor e logo em seguida já venho esfumando toda essa sombra. Faço a mesma coisa aqui no outro olho. Aplico, intensifico, depois logo em sequência já venho esfumando. Com a paletinha da Catherine Hill, essa é aquela primeira versão deles, né? Eu estou aplicando a sombra vinho, a sombra mais escurinha da paleta ali. E vou aplicando ela com o pincel 132 da Florence Life. Vou aplicando ele abaixo da primeira sombra e vou intensificando essa sombra aos poucos, com paciência, vou depositando ali e esfumando. E eu vou vendo que necessita de mais sombra, eu vou deposito mais produto.
Vou fazendo esse mesmo processo até eu ver que pigmentou a tonalidade que eu preciso para poder estar fazendo recorte posteriormente. Volto com o pincel 136, o primeiro pincel que eu usei. Eu volto com ele ali fazendo a transição das duas cores ali, tirando toda e qualquer marcação que tenha ficado. Vou esfumando bem até eu ver que a marcação sumiu. Com a camuflagem da Maquiê, a mesma que eu utilizei na pele, na cor Snow, que é a cor mais clarinha, né? E o pincel 0171 da Makeup, ele é um pincel que pode ser usado tanto para recorte de cut, como pincel de boca, né? Eu vou aplicando ali, eu inicio pelo centro do olho, presto para ela olhar para cima poder marcar o limite ali, que é até onde eu posso subir. Por que eu inicio pelo meio do olho, pelo centro do olho? Porque ali no centro do olho vai me dar a direção do ponto mais alto e vai fazer com que esse cut ele fique mais arredondado do que se eu começasse do início. Se eu começasse do início, ele ia ficar um pouco mais deitadinho. E eu começando do centro, eu consigo o efeito mais arredondado, que é o efeito mais bonito. Eu particularmente, eu prefiro mais arredondadinho. Aí eu peço para olhar para cima novamente, para poder ver se tá tudo certo. E vem fazendo ali, delimitando, né? Que é o que? Deixar esse corretivo, esse recorte retinho. Que é a parte mais chata, né? Desse processo, que demora um pouquinho mais. E você precisa ter paciência e a mão precisa ali. Com paciência eu vou conseguindo o resultado que eu almejava. Esfumo o finalzinho ali com o dedo. Eu volto com a esponjinha da Crasmi e venho tirando ali todo o excesso de produto. Logo em seguida, eu já volto com o pincel 132 da Florenza e venho entrando com a sombra vinho ali na diagonal, levando até ali um pouco mais da metade, ali perto do início do olho. E já vou subindo ali um pouco com ela, dando uma leve esfumada. Novamente com a paletinha da Catarine Hill, eu estou aplicando a sombra Champagne. Ela é um tom levemente rosadinho, com um pincelzinho de aplicação de sombra normal. Eu vou depositando essa sombra por toda a região que ficou ali mais clara. E vou trazendo levemente um pouco para cima do roxinho, né, que eu apliquei ali anteriormente. E volto com o pincelzinho 132 de esfumar e vou fazendo ali o degradê das sombras. Com um delineador líquido, esse é o da Tracta. Ele é bem pretinho e é à prova d'água. Eu tô gostando bastante de usar ele puro, assim, sem delineador em gel por baixo, porque no dia a dia eu tô achando um pouco mais prático, né? Na correria, você acaba preferindo uma coisa mais prática. Eu tô preferindo usar logo ele, porque por ele ser à prova d'água, facilita um pouco o processo para mim para andar mais rápido. Eu vou aplicando ali, fazendo um delineado grosso, porém na diagonal. Eu vou fazendo ele levemente mais grosso, por quê? Porque depois eu vou vir com a fita de glitter por cima do delineador. Ou seja, eu vou afinar ele um pouco com o delineador em glitter. Aí eu já faço ele levemente mais grosso, vou dando uma leve esfumadinha ali no final. Não deu muito certo, né? Como vocês podem ver. Eu já venho com a sombra preta. Essa é a Blackout da paletinha da Gwen Stefani para Urban Decay. Essa paletinha já é antiguinha, né? Aí eu já vou depositando essa sombra ali no final do delineado. A intenção é que eu suma com esse finalzinho, né? E vou levando ali um pouquinho subindo com ela um pouquinho, para depois eu vir esfumando as bordas. Para dar um detalhe a mais na maquiagem, eu estou aplicando o delineador em glitter. Esse é o 01 Platino da Fucalure. Ele reflete furtacor, meio dourado, meio azul, meio roxinho e meio prata. Eu vou aplicando ali assim, por cima, né, do delineador que eu apliquei anteriormente. Como eu falei, já vou delimitando ele e já vou batendo também com o base, né, o delineador de baixo para facilitar ali o meu delineado em glitter. Vou intensificando a cor ali, né, para ficar bem
mais evidente. Para dar acabamento ali naquele preto que ficou marcado, eu venho com a sombrinha vinho e venho dando leves toquinhos na borda desse preto ali, com a intenção de tirar toda a marcação. Já com cílios aplicado, o modelo que eu usei foi o G800 da AliExpress. Estou aplicando o corretivo Snow novamente ali embaixo do olho, fazendo uma limpeza. E também para que a sombra que eu venho aplicar posteriormente venha ficar bem mais pigmentada. Eu aplico logo em seguida já venho esfumando, fazendo a transição ali para a pele, tirando todo o excesso e também a marcação ali que ficou. Com a paletinha da Ludorama e um pincel lápis, estou aplicando a sombra ali mais roxinha da paleta e vou depositando ali, intensificando a cor por cima desse corretivo que eu havia aplicado anteriormente. E vou dando uma leve esfumadinha. Tiro toda a sombra que caiu ali com um pincelzinho de esfumar. E faço a mesma coisa ali no outro olho. Deposito, depois vou esfumando. Novamente com a paleta da Ludorama, eu estou aplicando com um pincelzinho lápis a sombra nude, né? A sombra minha de cor de pele. Logo abaixo da sombra roxinha, fazendo a transição ali para a pele. Tirando a marcação que ficou ali. Eu já venho esfumando, retoco também a sombra roxinha ali que eu vi que perdeu um pouco da intensidade. Para dar acabamento, estou aplicando a asa de borboleta 226, Violette Iris 3D. Estou aplicando com um pincelzinho lápis no início do olho ali. E essa asa de borboleta também apliquei por cima da sombra champanhe, lá no recorte. Porém, eu não mostrei para vocês, acabou perdendo essa parte. Logo em seguida, eu já apliquei lápis bege na linha d'água e finalizei ali os cílios inferiores com máscara de cílios. E para finalizar essa maquiagem, essa produção, que ficou bem marcante os olhos, né? Eu optei por um batom mais nude para os lábios. Estou aplicando 242 da Ruby Rose. Vou delimitando a parte externa. Depois só vou preenchendo ali por dentro. Sem muito mistério, batom é prática, né? Para poder ficar bem desenhadinho, bem delimitado, é com treino mesmo. Acho um pouco mais difícil, como todo mundo, é batom escuro, batom nude é um pouco mais tranquilo. E esse foi o resultado final da maquiagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem mais marcante. É uma produção que eu uso mais para foto, para divulgação, com delineado duplo ali, com aquela fita de glitter que deu um super charme na maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me acompanhe também no meu trabalho lá no Instagram, Elibiana Makeup. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Vão lá me seguir, curtir as fotinhas. Eu espero vocês lá, tá bom?